Enfim, Ai, esse óculos é incrível. A gente começa... Adoro risada, porque eu relaxo. Vocês não têm ideia de que eu ia estar aqui, mas tudo bem. Daqui a pouco eu estou bem melhor. Vamos começar com os agradecimentos e também, assim como os gritinhos para a nota no Enem, eu quero para a professora Elivanete da Silva Macedo, de História do Colégio Estadual Manuel de Jesus. E também para o professor Vanderlei da Fonseca Filho, coordenador pedagógico. Aê! Muito obrigada. Colégio Social de Portão, vieram a professora Joana, desculpa, gente, Joana Hilda, obrigada. Joana Hilda Santos de Santana Galvão, de Química. E o professor Marcos dos Santos Nascimento, de Português. O cantor. Eu falei do Colégio Social de Portão, não é isso? E do Colégio Estadual Francisco Pereira Franco, nós estamos aqui com a professora Patrícia Souza Plessin, me ajuda aí, Pró? Plessin, falei certo? Cadê ela? Ela está falando... Ah, tá. Ok, Pró. Gente, ela é a vice-diretora. Muito obrigada pela presença. E Ana Cláudia dos Santos, a auxiliar administrativo, que está aqui também. Muito obrigada. Do Colégio Regina Simões, nós temos professor Alexandro Soares de Santana, de Matemática. E Sandra Soares de Santana, de Português. Tudo bem que está todo mundo ainda com um pouquinho de fome, um pouquinho dormindo, mas eu quero que esses aplausos comecem a crescer. Tá bom? Lembrando que os aulões são transmitidos ao vivo, portanto, vocês estão no mundo, nós estamos. O objetivo é que essa transmissão, esses aulões, essas informações cheguem até as escolas mais distantes, que, de alguma forma, possam transmitir para os seus estudantes também, agora, hoje, ao vivo ou depois, porque todos os aulões ficam gravados no canal do YouTube da Secretaria da Educação, assim como no canal do Facebook. Basta ir num site de busca e colocar YouTube Secretaria da Educação ou Facebook Secretaria da Educação e vai aparecer, né? E vocês vão clicar e todos os aulões estarão lá, poderão assistir tranquilamente. Amanhã teremos ainda aula aqui e hoje à tarde também. Amanhã nós teremos, hoje pela manhã, teremos Sociologia e Redação. À tarde de hoje teremos Química e Biologia. Amanhã, Física e Biologia pela manhã. E à tarde, Geografia e Matemática, encerrando o ciclo de agosto. Portanto, as escolas que podem, que têm disponibilidade, que têm acesso, que têm espaço, têm equipamento, podem aproveitar o momento e transmitir lá diretamente para os alunos, ok? Eu não vou me delongar, porque o nosso professor está me olhando já há quase 5 minutos e eu tentando correr. Cadê o slide dele? Professor de Sociologia pode levantar e descer os degraus. Ó, ele na escada. Cadê o aplauso? Aqui a gente faz isso, viu? Assistam que vocês vão ver, é sempre assim. Professor César Mustafa, 22 de agosto de 2019, 9 às 10h30, Sociologia. Ele é professor do MTEC, da rede pública, que está aqui voluntariamente, né, professor? Não é a primeira vez, ele já vem desde o ano passado, contribuindo também com os nossos aulões. É com você, professor. Obrigada. Obrigado, Silvana. Gente, bom dia. Bom dia. Primeiro, eu quero falar do meu orgulho de estar aqui, de ver vocês assim com essa alegria, com essa energia positiva, com essa vontade de estudar. Isso é muito massa. Orgulho também dos colegas que
trouxeram vocês e que conduzem vocês no dia a dia. Eu estou no MTech, o MTech, eu vou fazer uma propagandazinha aqui. O MTech, ele é um programa que atende remotamente ao pessoal da zona rural, né? Pessoal que não tem a mesma oportunidade de vocês de estar na sala de aula, com seus professores perto, né? Então, a gente atende cerca de 20 mil alunos, né? Estou no MTech porque já estive também durante muito tempo na sala de aula com vocês. Eu vou até botar aqui, fazer a propaganda, e espero que vocês até copiem o site onde vocês poderão ter todas as aulas do MTech, que estão lá disponíveis para vocês, do 1º ao 3º ano, né? Então, o site é o portal Anísio Teixeira, o PAT, ó, PAT é do Cacão, BA.gov.br. Anotem aí, por favor. É a primeira tarefa do dia. Tem alguma PAT aí? PAT, P-A-T, .educacão.ba.gov.br. Pronto, já copiaram essa parte? Aí depois vocês vão aqui ó, e clicam em MTech, tá vendo? Olha aqui onde ele vai clicar. MTech, pode clicar aí para mim. Pronto, aí chegou na página do MTech, a gente vai abaixar aqui ó. Aí assista às aulas do MTech, por disciplinas, tá vendo? Pode descer mais um pouquinho. Aí escolhe a disciplina. Pode pegar qualquer uma, sociologia, que é meu caso aqui. Aí clicou em sociologia, carregando um pouquinho, pronto. Aí desceu aqui mais, ó, tem primeira série, segunda série, terceira série. Primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade. Todas as unidades já tem aula. Clica aí pode descer que já está aqui, ó. Então você tem todas essas aulas aí em vídeo para vocês, disponíveis de graça a qualquer momento. Então, podem fazer revisão, a escola pode utilizar também, né? Então, é um material que está aí disponível para vocês, é um material bacana. As aulas, ela tem uma linguagem adaptada, exatamente porque, como a gente pega os alunos da zona rural, né, então é uma linguagem de fácil acesso, né, então é um material, eu acho que é muito bom para vocês. Beleza? Feito comercial, feita a propaganda, tranquilo. Aí a gente volta para a nossa aula. Beleza. Pronto, pode passar o slide. Bom, a primeira coisa é o seguinte, a sociologia, ela é a marca, até então, ela é a marca das redações do Enem, né? Vocês vão ter aula de redação daqui a pouco, vocês vão perceber, e aí se a gente fizesse um retrocesso aqui, a gente iria ver que todas as redações do Enem tiveram temas ligados à sociologia. Então, a prova do Enem exige interpretação das questões. O primeiro ponto é esse. A gente vai lá para a prova do Enem, a gente precisa ler o textinho, a gente precisa entender aquele texto e, a partir dali, seguir resolvendo a questão. Então, interpretação de texto é fundamental. E aí, eu tenho que pensar, quando eu estou lendo a prova, eu tenho que pensar, como é que eu vou encaixar isso aqui na minha redação? Eu não vou dar aula de redação, o professor de redação vem aí. Mas vocês já vão pensar assim, como é que eu vou encaixar isso aqui na minha redação? Eu posso encaixar esse texto que eu estou lendo lá na minha redação? É um ponto. Seguindo. Mais do que estudar a definição de conceitos, de pensadores, você precisa investigar o porquê daquilo tudo e qual o seu desdobramento. Então, em sociologia, vocês têm aulas, vocês pegam muitos pensadores, né? E aí, às vezes, o pessoal fica estressado em querer decorar o que Durkheim falou, o que Weber falou, o que Marx falou, tal.
na verdade, não há essa necessidade. A necessidade da gente pensar de que forma aquele pensamento se desdobra na sociedade, de que forma aquele pensamento ele pode ser usado por mim. Tá? Traga a teoria dos principais pensadores e relacione com o contexto atual. Pensar a sociedade brasileira com base nos direitos humanos e nos princípios da cidadania. Direitos humanos era, até então, a marca da prova do Enem. Então, a prova do Enem ela ia toda na linha dos direitos humanos. Direito humano, gente, ele está relacionado com a questão da dignidade do homem. Ele está relacionado com a questão o homem como ser completo, um ser digno. Então, está relacionado a isso aí. Beleza. Eu vou entrar nas questões de sociologia, mas eu acho sempre importante fazer essa introdução. E aí, como eu falei para vocês, as redações, todas as redações do Enem, ela tem, na verdade, essa marca da sociologia. Qual foi o último tema da redação, ano passado? Vocês lembram? Manipulação dos usuários pela rede, não é isso? Isso. E aí você vai ver que tem uma relação lá, né? Tem uma relação com sociologia, essa coisa do... hoje eu cheguei aqui, estavam todos filmando aí no celular, fazendo story, postando no Instagram, postando no WhatsApp, né? Então, todo mundo tem o celular, todo mundo está conectado. Né? E essa conexão da gente, na verdade, ela é para o bem, ela é também para o mal. Né? A gente não pode só condenar a questão da internet, né? Mas a gente tem que pensar nessa internet da melhor forma possível. E a gente tem que ter conhecimento para poder usar. Né? Senão, a gente acaba sendo manipulado. Beleza? Uma outra questão também que essas provas do Enem, elas seguem os ideais da Revolução Francesa. Igualdade, liberdade e fraternidade. Esses são os princípios que regem a civilização ocidental, então, estão presentes aí, e acho que vocês têm que ter sempre esse foco na hora que forem resolver questões do Enem, na área de humanas, principalmente. Pode seguir. E aí, os temas mais cobrados na prova de humanas estão aqui. Direitos humanos, diversidade, direitos políticos, cidadania, direitos sociais, direitos civis. Esses são os temas mais presentes nas provas de humanas. Né? Praticamente você vai encontrar essa configuração em todas as provas até aqui. Seguindo, vamos lá. Questões do Enem são baseadas nesses ideais que podemos denominar isonomia, ou seja, iguais perante a lei. Né? Então, a gente vai trabalhar a questão da igualdade, né? Da equidade. Igualdade e equidade são coisas diferentes. A gente sabe a diferença? Diga aí para mim. Com a caneta foi dado para cada um de nós. E equidade seria, se tivesse algum portador físico, fazer com que ele pudesse escrever de uma forma... Exatamente. Arrasou. Como é seu nome? Fernanda? Aí, Fernanda da turma de Larissa. Arrasou. Né? Igualdade, na verdade, igualdade seria essa distribuição da caneta para todos, e equidade é fazer com que todos possam usar a caneta, que todos tenham a condição de usar a caneta. Equidade é a igualdade de oportunidades, certo? Perceba que é diferente. Na igualdade, todos têm a caneta. Equidade é o exemplo que Larissa é a colega. Fernanda deu, é perfeito. Então, a possibilidade de usar a caneta. Beleza? Entendido, gente? Esse é um conceito, para mim, que é muito caro, um conceito que é importante, porque as pessoas, às vezes, confundem, né, e não entendem quando se fala em igualdade e equidade dentro da nossa sociedade. Vamos seguir. E aí, grande parte das questões está exigindo essa percepção de você,
né? Às vezes tem um texto para você identificar a defesa da isonomia, da igualdade. Aparecem questões relacionadas à diversidade cultural, diversidade étnica, indígenas, problematização do racismo, do gênero. No fundo, todas essas questões estão ligadas à isonomia, né? À questão da igualdade mesmo, né? É bom ter essa percepção, é bom ter essa ideia, né? Principalmente na hora de escrever a tal da redação. Eu insisto na redação porque a redação, na verdade, ela é aquele instrumento que pode te levar para o céu ou para o inferno, né? Se você zerar a redação, já era. Você perdeu ali o Enem, já foi, né? Eu acho que é a única prova que você não... é a única prova que você não pode zerar é a prova de redação, né? No entanto, a prova de redação ela pode fazer com que sua nota suba bastante, né? Então, tem que ter esse tipo de ideia. Uma outra questão importante para trazer para vocês é o seguinte: antigamente, até uns 3 anos atrás, a prova de redação ela vinha com uma questão assim: você não poderia fugir do politicamente correto. E aí, se você fugisse dos direitos humanos, do politicamente correto, você estava fora, você estava eliminado. Entrou-se o entendimento de que, assim, na verdade, não é o conteúdo do texto que faz a diferença, mas a sua argumentação. E aí as pessoas podem, hoje, fazer uma prova e fugir dos direitos humanos. Dizer, eu acho que os indígenas devem ser todos exterminados, né? Coisas desse tipo. Você pode falar na prova. Só que, para você falar isso, você tem que argumentar, né? E você criar uma estrutura, uma argumentação positiva em cima disso é muito mais difícil, gente. É muito mais complicado, né? Então, perceba o risco disso. Um outro risco importante também que corre, às vezes, são as questões das manifestações religiosas, né? As provas, a gente está no estado laico e, muitas vezes, as pessoas chegam lá e colocam aquele texto, né, que vem de lá da igreja, que vem de lá da sua crença, especificamente, e às vezes aquele texto não é exatamente o que se quer, o que se pensa. Então, cuidado com isso, beleza? Vamos seguir? Bom, e aí a gente vai para a primeira questão, aí podem abrir a apostila aí, que agora é com vocês, agora vocês que vão já me ajudar aqui na resolução dessa questão. Vamos ver aqui. Essa questão aqui foi do Enem de 2017. O rapaz que pretende se casar não nasceu com esse imperativo. Ele foi insuflado pela sociedade, reforçáveis pelas incontáveis pressões de histórias, de família, educação, moral, religião, dos meios de comunicação e da publicidade. Em outras palavras, o casamento não é um instinto, e sim uma instituição. Pode passar aí. Aí vem as afirmações. O casamento, conforme é tratado no texto, possui como característica a consolidação da igualdade sexual. B. Ordenamento das relações sexuais. A conservação dos direitos naturais, de superação das tradições culturais e questionamento dos valores cristãos. E aí, vamos pensar. É importante, gente, que quando vocês encontrem uma questão, às vezes, vocês encontram uma questão e está ali gritando uma afirmativa de cara. A afirmativa está gritando, eu. Aí você, vou marcar logo aqui. Aí você não se dá o cuidado de ler todas as afirmativas, né? De investigar todas as afirmativas. E aquela que está gritando, ela está gritando como uma armadilha, né? Eu, mas não é ela. Mas não estou dizendo isso daqui não, viu? Quem acha que é a letra A, levanta a mão. Ninguém. A letra B.
B de bola, uma maioria. C, olha aí, tem 3. D, uma parte também boa também. Muito bem. E a letra E, também tem uma galera. E aí, a gente vai ver qual é a afirmativa, dá um clique aí. Ordenamento das relações sociais. Né? Vamos pensar. O texto não fala de igualdade de gênero, né, gente? O texto não diz nada de igualdade de gênero. Né? Beleza? Então, essa daí a gente já pode eliminar de cara. Inclusive, tem uma dica que eu dou para vocês assim. Todas as questões têm 5 afirmativas. Aí você tem uma que grita assim, para dizer, essa não é. Né? Uma que diz que não é de verdade, assim, essa você pode eliminar. Tem outras 2 que estão erradas, que são visivelmente erradas. E aí você tem mais 2 que você sempre fica na dúvida, será que é essa ou será que é essa? Aí uma pode estar mais ou menos certa está certa? Não. E outra que está correta. Então, quando a gente fala em igualdade de gênero, não pode ser. A conservação dos direitos naturais. Casamento é direito natural? Não. E o texto está falando exatamente o contrário, né? Está dizendo que, olha, a gente casa porque a gente é impelido a casar, né? Porque quando a gente, já criança, o pessoal já começa com aquela brincadeira chata. Cadê a namoradinha? Cadê o namoradinho? Vai casar quando? Né? Vai ficar para titia, né? Então, toda essa pressão a gente vive. Essa pressão resulta o seguinte, se você não casa, se você resolve ser um eremita e viver sozinho, viver nas montanhas, né? Você ficou louco, né? Não é uma decisão, parece que você ficou maluco. Então, não é conservação de direitos naturais. A superação das tradições culturais. Casamento é uma tradição cultural? É. Mas quando eu caso, eu supero a tradição cultural? Não. Né? Eu afirmo a tradição cultural. E questionamento dos valores cristãos. Quando eu caso, eu questiono os valores cristãos? Não. Aí pode mudar. Aí eu tenho aqui um comentário da questão, o casamento da forma que é tratado no texto, é entendido como uma instituição social, ou seja, trata-se de um ordenamento das relações sociais. Isso quer dizer que não é por uma escolha livre e espontânea, que, em geral, surge o desejo pelo casamento. Pelo contrário, há uma pressão social para que o casamento seja visto como uma escolha natural, como algo ao que estamos destinados. Né? Então, é isso que a gente conversou, que o tempo inteiro você é convencido a casar. Né? É convencido a casar, você é convencido a trabalhar. Né? Então, isso aí não é uma coisa natural, não é uma coisa instintiva. Tranquilo? Beleza? Dúvida sobre essa questão? Não? Vamos passar para o próximo slide. E aí, casamento está dentro desse processo de socialização. Né? E o que é essa socialização? É o processo pelo qual o indivíduo internaliza o coletivo. Né? Então, o tempo inteiro a gente está internalizando o coletivo. Ou seja, a forma como se casa aqui é diferente de como se casa na Índia. Né? Lá na Índia o pessoal vai dizer assim, casamento xoxo, casamento sem graça, eles têm 6 dias, 7 dias de casamento. Aí a gente gasta, tem gente que gasta 200, 300, 400 mil para casar aqui, e os indianos vão dizer, oh meu Deus, casamento sem graça, não tem festa, 7 dias, como é que casa em 2 horas? Né? Hein? Cadê os elefantes? Né? Então, perceba que tudo isso é, na verdade, a internalização do coletivo. Aí, recentemente, eu não me lembro qual foi o Enem, que teve uma citação que falava assim, a mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Né?
Então, na verdade, uma internalização do coletivo. A gente aprende a ser mulher, a gente aprende como ser. Não é que você não nasce mulher, né? Você nasce do sexo feminino, mas você aprende como ser mulher aqui, né? Porque você ser mulher aqui é diferente de você ser mulher no Afeganistão, correto? É essa a questão. Não tem nada a ver com a forma como você exerce sua sexualidade, mas é a forma como você se comporta enquanto mulher, enquanto feminina. Ok? Entendido, gente? Diga, Pro. Simone de Beauvoir, perdão. Eu acabei não falando. Exatamente. Então, isso. A gente vai aprendendo, a gente vai internalizando esse coletivo, beleza? Vamos lá. Não, volta aqui. As ideias, valores, crenças, normas e costumes estabelecidos pela sociedade. É por ela que o indivíduo adapta aos grupos que faz parte. Tá certo? Então, a gente vai, aos poucos, internalizando esses costumes, essas formas, porque é assim que a nossa sociedade vive. Ser estudante aqui não é a mesma coisa de ser estudante no Peru, é diferente, né? O comportamento é diferente. Ser estudante aqui não é a mesma coisa de ser estudante nos Estados Unidos. E olha que nós temos uma cultura muito semelhante, muito próxima. Um colega meu foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos e ele disse que a coisa que ele mais se ressentiu é que, quando ele chegou na sala atrasado, ele aí foi e abraçou a professora. Disse, Pro, desculpe, cheguei atrasado. Ela disse, tire a sua mão do meu ombro. E aqui a gente tem um carinho muito grande pelos professores, eu vejo a forma como vocês... Então, é diferente, né? Essa aproximação em outros lugares, ela não existe. Beleza, gente? Próximo, vamos lá. Então, aí a gente vai perceber esse ciclo na sociedade. A sociedade, ela é influenciada pelo indivíduo. Você influencia a sociedade. A forma como vocês vivem, vocês também influenciam a sociedade. Mas o indivíduo tem seus instintos, desejos e ambições, né? Então, a gente não é um ser também desprovido de desejos, de ambições, de instintos, né? A gente não é um robozinho programado, né? Aí a gente tem a formação do social, a cultura, a história, a ideologia. Tudo isso, na verdade, também favorece a nossa formação, né? E aí o indivíduo vai ser influenciado também pela sociedade. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, não é exatamente natural e não é exatamente próprio, né? Não é uma coisa que você tirou da sua cabecinha e disse, vou falar uma coisa nova aqui, né? Então, também faz parte desse contexto, faz parte dessa vida aí que a gente leva. Tranquilo? Vamos seguir. Tiverem dúvida, perguntas, quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Vamos para outra questão. 2014, texto 1. Olhamos o homem, alheio às atividades públicas, não como alguém que cuida apenas dos seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos na crença de que não é o debate que é o empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Próximo. Não, faltou um texto. Texto 2. Um cidadão integral pode ser definido por nada mais, nada menos que pelo direito de administrar a justiça e exercer funções públicas. Algumas dessas, todavia, são limitadas quanto ao tempo do exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixados. Aí tem os dois textos, como vocês estão acompanhando aí, não tem problema, porque
comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides no século V a.C., quanto para Aristóteles no século IV a.C., a cidadania era definida pelo A, prestígio social, B, acúmulo de riqueza, C, participação política, D, local de nascimento e E, grupo de parentesco. Essa questão tem uma pegadinha, viu? Isso, eu gosto de ver a galera debatendo, assim, brigando um com o outro. Não, você tá errado. Eu gosto dessa provocação. Pronto? Já conseguimos? Quem acha que a letra A, prestígio social, olha aí, muito bem, galera. Acho que vocês erraram. Letra B, acúmulo, brincadeira, não sei. Acúmulo de riqueza, quem acha? Cara, você jogou duro. C, participação política. Muita gente também, bacana, muita gente errou. D, local de nascimento. Cidadania, local de nascimento, a galera daqui do centro colocou. E é grupo de parentesco. Ninguém? Pô, a questão certa vocês... Ah, não, você... Ó, é a certa? Aí, tá vendo? Beleza, mas não é não. Clica aí para mim. Vai aparecer em vermelho, ó. É participação política. Aí eu vou te mostrar uma pegadinha. Eu vou te mostrar uma pegadinha típica disso. Quando a gente estuda história, a pró de história que está ali, ela vai dizer para mim o seguinte: era cidadão ateniense quem nascia em Atenas. Correto? Isso a gente aprende lá na... Era cidadão grego, ateniense e tal, que nascia em suas cidades e estados. Tranquilo, gente? Isso a gente aprende. Só que a pergunta, ela não tá indo nessa direção. Ela está perguntando na visão dos dois autores. Na visão dos dois autores, no texto lá, na interpretação do texto, o que é que eles acham que é a cidadania? Né? Perceba a maldade aí de quem elaborou esse item. Né? Pessoal cruel. E aí, na verdade, todos os dois textos encaminham para dizer o seguinte: o cara que não participa, o cara que não está lá, ele não é cidadão. Não adianta ele ter a cidadania se ele não participa, se ele não interage, se ele não vai nas decisões. Mas perceba que tem essa pegadinha aí, a pegadinha dessa situação, porque a gente aprende lá na aula de história. Né? A gente aprende na aula de história que é cidadão, a cidadania ateniense, a cidadania grega, até o cidadão romano, era, na verdade, composta pelos romanos, pelos gregos, pelos atenienses, né? Quem nascia nesses locais. Né? Então, essa é uma grande dúvida que pode ter aí. Prestígio social, a gente sabe que não é. Acúmulo de riqueza, também não. Né? Local de nascimento e grupo de parentesco. Essa questão aqui também ela tem aquela típica divisão que eu falei para vocês. Qual é a alternativa que de cara pode ser eliminada aí? Qual foi a que vocês menos marcaram? Não, a que menos marcaram, eu acho que foi a E, não foi não?
Acúmulo de riqueza também pode ser. Aí você tem duas que estão visivelmente erradas, né? Acúmulo de riqueza e prestígio social. E aí você vai ter duas que estão, na verdade, assim, ali no limbo de estarem certas. Então, a participação política e o local de nascimento, né? São as duas que estão muito próximas. Né? Então, são essas questões. Essa daqui é aquela questão que o local de nascimento grita assim, eu. Viu? Beleza, gente? Tranquila aí? Dúvidas sobre essa questão? Vamos ver qual é o comentário Dá um clique aí para mim. O comentário da questão. Conceito de cidadania na antiguidade. Ela é relacionada ao poder político vigente em uma sociedade. A democracia contemporânea permite que qualquer um seja cidadão, desde que esteja em conformidade com a lei. Né? Hoje em dia, né? Na antiguidade, o caráter participativo dentro da política determinava quem poderia ser cidadão. Em Atenas, por exemplo, somente os homens nascidos naquela polis e os que fossem maiores de 20 anos poderiam ser cidadãos. Né? Então, você tinha critérios também para que a pessoa fosse cidadão. Beleza? Tranquilo? Clica aí. E aí, quando a gente fala em cidadania, vem uma coisa que é muito cara também para a sociologia, que é os direitos sociais. Né? Direitos sociais são direitos à educação, à saúde, alimentação, trabalho, segurança, transporte, lazer, moradia, previdência social, proteção à maternidade da infância, assistência aos desamparados. Pode dar outro clique aí para mim? Porque a gente vai ter uma série de direitos que estão divididos assim: direitos humanos, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Né? Então, direitos humanos a gente falou, que que está relacionado à questão da dignidade do homem. Eu estou fazendo uma coisa errada, a polícia pode me prender, correto? Pode e deve me prender. Mas ela pode me humilhar? Não. Mesmo me prenda, pode me bater? Não. Então, me prenda, mas me prenda com dignidade. Então, tem essa questão de direitos humanos. Direitos humanos, ele é para todo mundo. Ele não é um direito que tem lugar determinado, que tem grupo determinado. O direito humano é para todo mundo. É para os seres humanos. Mas, assim, os direitos humanos, eles focam muito em quem mais precisa dele. Né? Se eu não tenho os meus direitos, se eu não tenho a minha dignidade afetada, eu vou precisar de direitos humanos? Geralmente não. Né? Mas, se eu estou preso e não recebo um tratamento digno, o pessoal de direitos humanos pode entrar, sim. Se eu sou negro e sofro racismo, né? Se eu sou LGBT e sofro preconceito, é óbvio que o pessoal dos direitos humanos tem que agir, tem que buscar reverter esse tipo de comportamento da sociedade. A questão dos direitos civis, que aí a gente falou, os direitos civis, direito à vida, a liberdade, a propriedade privada e a igualdade perante a lei. Esses direitos civis surgem lá na Revolução Francesa, né? Então, a primeira Constituição lá da Revolução Francesa, ele vai trazer esses direitos civis. Direito à vida, à liberdade, à propriedade, fazendo, na verdade, oposição à Revolução Francesa. Ela fazia oposição a uma outra situação política da época. Me lembra aí? O autoritarismo, mas ele tem um nome, esse autoritarismo, que é a Revolução Francesa. Hein? Totalitarismo. Tá quase, vocês estão quase. Hein? Estão perto. O totalitarismo. Faltou uma palavrinha, bora lá. O iluminismo
era um movimento que conduziu à Revolução Francesa. Não. Ao absolutismo, gente, lembra? O rei tinha todos os poderes, era o rei quem tinha todos os direitos, né? Então, a Revolução Francesa ela vai fazer oposição exatamente àquele movimento, ao movimento político, né, da época, que era o absolutismo, onde o rei tinha todo o controle da sociedade, onde só ele, na verdade, tinha todos os direitos, todos os poderes. O direito político também que a gente conquista a partir daí, né, o direito de participação política, é o direito de eleger, de ser eleito, realizar manifestações políticas e fundar partidos. Mas eu acho que não é só isso. Direito político é o direito também de você participar de associações de moradores, fazer manifestações, né, participar do centro cívico da escola, do grêmio, né, participar do conselho escolar da escola. Então, tudo isso, na verdade, é direito político. A gente não precisa, na verdade, fazer parte, ser eleito para vereador, governador, tal. A gente, na verdade, a gente pode participar politicamente de outra forma, também, né? Mas que bom também se a gente participar desse movimento via as urnas, né? A gente precisa dessa renovação. A gente precisa que as pessoas se interessem por política, né? Porque as pessoas, na verdade, hoje estão fugindo um pouco dessa questão da política, porque associaram a política, na verdade, à criminalidade, como se você fosse político, você já fosse ladrão, você já fosse corrupto, ou você estivesse só interessado em ter benefício próprio, né? Não é isso. Na verdade, essa ideia de que todos os políticos são iguais só interessa ao político que é corrupto, né? Então, eu espero que em breve vocês façam parte também do mundo político, participem, sejam candidatos, fundem partidos e etc. e tal. E os direitos sociais que a gente falou, que é o direito à educação, à saúde, moradia e a um salário justo. Isso aí também está muito próximo às provas de humanidades. E aí os movimentos sociais também é uma outra temática que chega muito perto lá nas provas de sociologia, de história. Então, durante toda a nossa história, a gente vai estudando, na verdade, a história de muitos movimentos sociais. Esses movimentos sociais, eles conduzem a gente a ter esse conforto hoje, a ter direitos trabalhistas, né? Então, criminalizar também os movimentos sociais, porque pararam ali a Estrada do Coco. Aí o pessoal fez uma manifestação, parou a Estrada do Coco. Aí o pessoal começa a gritar, pessoal vagabundo, vai fazer manifestação dia de segunda-feira, né? Não pode, todo mundo tem que trabalhar. Manifestação, movimentação dos sociais que não incomodam a própria sociedade, vai passear no shopping, que é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma. Então, as movimentações sociais, os movimentos sociais, eles são legítimos e eles são importantes para que a gente configure o que é que tem na nossa sociedade hoje. Vamos seguir? Acho que tem mais uma questão. Enem 2013. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio no processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente? Mudei o slide. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, devem considerar que elas, letra A, permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. Letra B, perderam a relação com seu passado histórico. Letra C, derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Letra D,
contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos do Brasil atual. Letra E, demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Veja aí qual é. Vamos ver. Será que é isso? Você está certo disso? O Enem também é uma prova de resistência, viu, gente? Porque são muitas questões, questões grandes, quase todas as questões têm esses textos, inclusive as das ciências exatas, tem textos que antecedem, contextualizando. Então, assim, além da gente precisar ter o conteúdo, a gente precisa ter resistência. Porque muitas questões para a gente ler e entender. Tem uma hora que você diz assim, não quero mais não. Né? Eu fiz... De vez em quando eu vou e faço Enem, só para ver como é que está, para ter esse clima de fazer a prova. Tem uma hora que, de fato, você fica cansado e diz assim, olha, chega, não quero mais não, eu vou vender bijuteria ali na praia de Ipitanga, né? Vender amendoim torrado no engarrafamento da Estrada do Coco, né? Água por R$1, né? Porque não vai funcionar. Mas é essa prova de resistência que leva a gente também, né, para a universidade, né? Então, a gente tem que buscar essas estratégias, a gente tem que criar essas estratégias, cada um tem a sua, de como sobreviver aquelas 4, 5 horas de prova. E aí, a letra A, quem botou? Tá. Letra B, quem botou? Ninguém? Olha lá, se a B estiver certa. A letra C, quem botou? Menino, um bocado de gente. C de amém. Aqui na frente o pessoal disse, é a letra C de amém. Glória a Deus. Vamos lá. Letra D. D ninguém? E letra E. Agora vem cá, tem uma galera ali no meio que não levantou a mão para questão nenhuma, não respondeu. Né? Vamos, eu estou observando tudo aqui. Vamos ver qual é a questão? Clica aí para a gente. Sede amém. Vai fazer o que você? Jornalismo aí, tá vendo? Ela acertou a questão. Ela falou que era sede amém. Brincadeira, brincadeira. Só para a gente relaxar. Então, gente, olha aí. A questão, ela vai falar que... Eu tenho uma técnica, assim, porque eu tenho déficit de atenção. E aí, eu me perco muito nas coisas. Então, a minha técnica é quando eu vou ler uma alternativa dessa, eu leio a chamada da questão. Igual aquelas respostas. Quando você está aprendendo inglês, né, que aí você tem que fazer a pergunta completa e a pessoa responde. Eu não vou gastar meu inglês aqui, porque senão a minha pronúncia é muito escocesa. E aí, às vezes vocês não conseguem entender. Né? Mas você pergunta, como é seu nome? Aí você responde, meu nome é fulano. Né? Aqui no Brasil, como é seu nome? José. Né? Mas aí, em inglês, a gente, quando está aprendendo, a gente faz isso, dá a resposta completa. Né? E aí eu faço isso também. A minha dica aqui, para quem tem um certo déficit de atenção, como a minha pessoa,
eu vou lá e leio a questão. Então, o texto, as manifestações culturais de origem africana, como a capoeira e o candomblé, deve considerar que elas derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Porque quando você faz essa leitura completa, a coisa parece ter mais sentido. Entendeu? A coisa parece ter mais sentido. Ou quando você diz assim, a análise das manifestações culturais de origem africana, como a capoeira e o candomblé, deve considerar que elas demonstram a maior complexidade dos africanos em relação aos europeus. Aí você diz, opa, oxi, né? Então, aí você já vai perceber que existe alguma coisa que não está certo, né? Exatamente, quando tem algo de errado, alguma coisa não está certo. Então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que essa manifestação africana, como capoeira e candomblé, deve considerar que ele passou por um processo de socialização. E se está aqui no Brasil, dentro desse processo de socialização, ele já leva em consideração também a experiência histórica brasileira. Dá um clique aí para mim. E aí a gente tem a cultura brasileira, historicamente resultado da mistura de diversas culturas, a indígena, a europeia e a africana. Desse modo, ao tentar recuperar a cultura africana, como exemplo, a capoeira e o candomblé devem levar em conta o sincretismo característico da cultura brasileira, ou seja, a sua interação histórica. Então, deve levar em conta, na verdade, que... Eu estou olhando o horário. Deve levar em conta, na verdade, a nossa própria cultura. Só que aqui, esse comentário, ele me traz uma outra questão que é muito própria também de história, né? A galera gosta de falar do mito das 3 raças. Né? Vocês já ouviram isso? Graças a Deus. Ainda bem que você... Porque cria-se essa história do mito. Mito é o quê, gente? Mito é mentira. Então, falou que é mito, você já vai ligar logo, relacionar com mentira. Né? Mito é mentira, mas não é mentira. Na verdade, mito é uma história, são histórias, na verdade, que não têm essa relação com a verdade. Né? Mas não é exatamente uma mentira. É porque é mais complexo do que isso. Né? Então, você vai dizer que o Saci Pererê é uma mentira. Você vai dizer que o Minotauro é uma mentira. Não, é uma história que não tem relação com a verdade. É porque é mais complexo do que isso. Mas já fica a dica. Então, é um mito. Mas aí, durante o século XX, o pessoal criou a ideia do mito das 3 raças. Né? Que o Brasil, na sua composição étnica, na verdade, sofreu influência de 3 raças. Quais sejam? Não, vamos lá, vamos fazer o negócio direito. Está aqui, ó. Indígena, europeia e africana. Só que aí, quando a gente pensa no mito das 3 raças, a gente cria uma espécie de homogeneização. A gente pegou os índios que tinham aqui e colocou tudo no liquidificador e transformou num negócio só. Né? Aqui no Brasil, a gente tinha mais de 2,5 milhões de índios quando Cabral chegou aqui. Né? Desses 2,5 milhões, a gente tinha mais de 200 etnias diferentes. Na verdade, esse nome índio, ele já é dado pelo próprio português. Porque, assim, quando a gente quer derrubar um grupo, o primeiro jeito que a gente encontra é derrubar a sua cultura. É derrubar o que ele sabe. Né? Então, a gente passa a perna no que ele sabe, no que ele conhece, no processo de socialização dele, na história dele, é a forma da gente derrubar. Então, esse nome índio é um nome genérico que foi dado às comunidades que aqui viviam. Né? As etnias que aqui viviam, e eram muitas, e eram muito diversos. Os índios, quando chegam
os portugueses chegam aqui, os índios, eles observam os portugueses, nem com tanta surpresa assim, porque, na verdade, eles estavam acostumados a lidar com estrangeiros, porque todas aquelas etnias que estavam aqui eram etnias estrangeiras também. Então, os índios, eles conviviam com os estrangeiros muito bem. Se a gente pensar na África, a gente não vai pensar num povo só, né? A África é composta de muitos povos. A África é composta de muitas etnias, né? Então, você falar assim, os africanos, é muita gente para ser africano, gente, né? Então, essa homogeneização criada pelo europeu é exatamente no sentido de desestabilizar uma cultura, um conhecimento, uma sociedade e criar uma imagem criada por ele, pelo próprio europeu. E aí é interessante que quando vocês falam, a gente falou dos índios, falou dos africanos, né, e europeus. Os europeus também são muitos, né? Portugal, na verdade, foi quem os portugueses chegaram primeiro, mas você tem uma série de outros grupos. E se você sai ali de Portugal e vai para a Espanha, você pira, porque eles são completamente diferentes, né? E aí você chega na França, que está ali coladinho também, eles são diferentes. Então, assim, é para a gente pensar nessa multiplicidade cultural, né? Nesse caldeirão cultural que veio parar aqui no Brasil, né? Então, a gente tem, na verdade, culturas múltiplas aqui. Pode passar aí. Né? E aí entra nesse tema, que é a diversidade cultural, que, para mim, é um tema também importantíssimo dentro das provas de humanidade. É interessante também porque você não consegue muito perceber no Enem o que é questão de geografia, o que é questão de sociologia e o que é questão de história. Não dá para você identificar muito claramente assim, olha, essa questão aqui é só de história, essa questão é só de sociologia. Tem muito isso, né, Pro? É muito assim, você vai ver elementos de história, elementos de sociologia, de geografia, de filosofia, tudo misturado na mesma questão, né? Então, a diversidade cultural, aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como linguagem, tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam em um determinado território. Então, diversidade cultural é, na verdade, a chave para entender, na verdade, o Brasil principalmente aqui. Se você é interessante, eu estou aqui, eu estou tendo uma visão de uma diversidade cultural imensa, né? Apesar da maioria ser de origem negra aqui, eu percebo que não tem um padrão certinho. Se vocês olharem para o lado, vocês vão perceber que não tem um padrão, uma normativa, né? A gente acha isso comum. Agora, viaje para o Japão. Viaje para o Japão. Aí, quando você chega no Japão, praticamente todo mundo é igual. Aí você diz, tá, até os nomes Suzuki. Né? Eu Se você vai para a China, aí você olha, eles são muito parecidos. Se você vai aqui para o Peru, aqui do lado, eles são muito parecidos, né? Eles não têm, na verdade, a mesma diversidade cultural, a mesma diversidade étnica que a gente tem, né? Então, a composição do Brasil ela é uma composição múltipla, é uma composição que abrange diversos grupos, diversas etnias, diversas formas. Então, não dá para aqui no Brasil a gente criar preconceitos, discriminações, meu grupo e tal. O pior é que existe, né? A gente tem que combater isso aí. Combate isso como? Com conhecimento, se instrumentalizando, e buscando mesmo isso aí, né? Com a cultura, né? Quando vejo vocês aqui dançando, cantando, e aí eu vi os meninos tocando Jacó de Bandolim,
E aí eu digo assim, meu Deus do céu, será que essa galera vai gostar de Jacó do Bandolim? Porque Jacó do Bandolim é da metade do século XX. Né? Vocês nem pensavam ainda em nascer, talvez os pais de vocês ainda não fossem nem nascidos. E aí quando eu vejo vocês curtindo aqui, batendo palma, isso é maravilhoso. Né? Então a galera tocando aqui Brasileirinho. Brasileirinho é uma música lá da metade do século XX, talvez da primeira metade. É um clássico, né? Então, mas assim, é maravilhoso isso, é maravilhoso perceber isso aí. Vamos lá. Uma outra questão também que caía muito nas provas, eu estou falando caía, tal, porque a gente percebe que há um redirecionamento, e vai ter esse redirecionamento no próprio Enem. Tá? Então, mas eu não posso falar do que eu ainda não vi. Eu tenho que falar do que eu vivi. De todos esses anos que o Enem funcionou dessa forma. A diversidade de gênero, ela cai muito também. Ela cai no sentido, inclusive, de construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade menos preconceituosa, né? Porque a gente combate preconceito com informação. Né? E aí, quando a gente vê lá na prova a questão da discriminação de gênero, né, está relacionada ao sexismo, à discriminação de gênero, é o preconceito baseado no gênero, no sexo de uma pessoa. Né? Me interessa a forma como você expressa a sua sexualidade, não me interessa, a não ser que eu me interesse por você. Não rola isso? Fica aquela fofoquinha, será que fulano é, será que fulano... Não interessa, não tem porquê. A não ser que você se interesse pela pessoa. Aí entra isso. Pois é, e aí é mesmo a sexualidade, ela está relacionada, a gente tem que aprender a ver as pessoas como pessoas, e não como um gênero. Tá? Próximo. E aí, esse slide aí eu vou pular, porque a gente já falou logo no início da aula. Como é seu nome mesmo? Fernanda já explicou para a gente, já deu aula sobre a diferença de igualdade e equidade. Fernanda arrasou, não foi não? É amiga de quem? A amiga de Larissa. Tá vendo? Fernanda, que é amiga de Larissa, da turma de Larissa, amiga e irmã. E aí eu vou botar tem um videozinho, eu vou finalizar com esse vídeo. Deixa eu ver se eu estou no horário. Eu estou dentro do horário, ainda posso botar o vídeo. Está na pasta de Sociologia. Não, na área de trabalho ele botou uma pasta. Vocês sabem o que é a área de trabalho? Ali no cantinho, ó. Isso. Poesia com rapadura. Poesia com rapadura de sexta-feira. Vamos ver. Chegou a hora da nossa poesia com rapadura de sexta-feira. Sobre diversidade, eu disse: seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho,
Estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay. Estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho. Estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho. Estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha. Estranho é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo, sim, é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Oxente, seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Vamos? Muito massa. Eu adoro. É massa eu posso falar, não é massa vocês? Não, porque os meninos... Eu fiquei assustado, viu? Porque quando eles estavam aqui conversando, os meninos... ele falou... show de bola. Aí ele disse, show de bola já é velho, né? Eu disse, meu Deus, eu nem aprendi a falar show de bola ainda e já é velho, né? E aí eu fiquei assustado com isso. Eu disse, meu Deus, eu tenho que bolar alguma coisa legal para falar para os meninos acharem que eu sou massa. Massa é legal, né? Massa pode. Né? Então, é barril dobrado, tá, beleza. E aí eu fiquei preocupado quando eu disse, pô, esse show de bola é velho e eu ainda nem aprendi a falar. Aí a gente apela, sabe para quê? O Estatuto do Idoso. Eu toda hora boto isso aqui, não é não, professor? Vamos tirar. E aí, vamos. E aí, gente? Todo mundo feliz? Porque acreditem, nós estamos felizes também, pode ter certeza. E com uma mensagem dessa, né? Com tanto realismo, com tanta verdade que a gente precisa compreender. Compreender definitivamente. Até porque não somos somente os seres humanos, não somos somente nós, seres humanos, que podemos usufruir deste planeta. Existem tantas outras vidas, tantas outras formas de vida, e que, às vezes, o próprio ser humano também acha estranho. Imaginem o que passa no olhar, porque eu não vou dizer de mente, mas no olhar dos outros seres vivos, né? Como eles nos veem. Então, é tudo isso que a gente precisa lembrar. E uma vez eu ouvi falar uma coisa que eu não sei se é verdade, mas eu gosto de falar, que se não existissem as formigas, o planeta explodiria. Não sei se é verdade, se estiver errado, algum professor me corrija, mas as formigas, elas fazem os caminhos, né, para que o ar circule aí pelo planeta, para que a gente... Então, todo mundo tem o seu valor, a sua importância de estar aqui de alguma forma. E é isso aí, professor, nada mais a acrescentar a esta mensagem que já diz tudo e que a gente precisa sempre lembrar disso. Professor Mustafa, eu vou fazer a foto, ele adora, até porque a foto dele eu aproveito no celular dele, depois eu digo por quê. Uma mega foto. Eu fui atrás, mas não deu não, meu amigo. Para mim pesou. Vamos lá, eu fico copiando a sua foto. Da última vez ela ficou aqui, ó, eu vou comprar um celular desse e tal. É porque cabe todo mundo aqui na lente. Mas não cabe no meu bolso. Vamos lá, professor. Ora. Cadê? Tá no ponto? Você vai ficar aí ao lado? Fique aqui no meio. Fique aqui no meio. Gente. Eu gostei disso. Se alguém puder escrever e me dar depois, eu agradeço.
Porque é assim, eu me emociono, eu falo. Professor, com nossos aplausos e nossos gritos, mais uma vez, muito obrigada. A gente fica alinhado, eu gosto disso. Até a próxima, viu? Até, que é em breve, você sabe disso. Cadê Gabriel? Tá aí?